Owen, Fitgen Lilliput Optoelectronics Technology Company. Neste vídeo, nós vamos apresentar o Owen HDS272. O HDS272 vem de uma linha de multímetros osciloscópio, ou osciloscópio multímetros. O que é essa linha 200? Ele tem 3 versões, a versão de 40 MHz, a versão de 70 MHz e a versão de 100 MHz, e tem a versão com ou sem gerador de funções. O que nós temos aqui na nossa bancada? A versão HDS272 e a HDS272S, que é a versão com o gerador de funções. Por que eu tenho dois? Bom, primeiro eu vou explicar o porquê que eu comprei esse equipamento. Esse equipamento eu comprei quando nós fizemos o vídeo dos 10 profissionais sugerindo multímetros. E uma das sugestões foi esse equipamento, lá do Fábio, né, da Netcom. E aí eu resolvi comprar, né? Quando ele me sugeriu, eu digo, pô, será que esse equipamento é bom? Há muito tempo eu procuro um equipamento desses bons. Eu já mostrei alguns aqui no canal, alguns até bem legais, como o da Mustu, vou deixar o link aí em cima para quem também não viu. Mas ainda não tinha tudo o que eu queria, né? Ele não tinha monitor colorido, etc. A gente tem os osciloscópios portáteis, que são também muito bons, né? A gente fez alguns vídeos sobre as opções que existem no mercado, mas não que fosse multímetro e osciloscópio que tivesse tudo o que eu queria, eu não tinha achado ainda. E olhando a sugestão dele, eu resolvi comprar este. E eu comprei sem o gerador de função. Por quê? Porque eu já tenho um gerador de função e não vi a utilidade. O meu osciloscópio já tem gerador de função também. Os meus, né? Mais de um também tem. E eu achei que não precisava, o custo-benefício, achei que não valia a pena o gerador de função. Mas depois eu fiquei pensando, pô, para mostrar no canal era legal ter o gerador de função. Porque para quem não tem o gerador de função, a ferramenta pode ser interessante. E aí a gente pensa numa ferramenta que substitui diversos equipamentos da bancada, né? Com uma ferramenta só, eu tenho multímetro, eu tenho osciloscópio, eu tenho gerador de função. Tem um capacímetro, tenho... Bom, e aí a gente pode pensar em tudo que uma ferramenta dessas consegue fazer e eliminar diversos equipamentos que a gente tem na bancada. Claro que a gente gosta de ter um monte de equipamentos, mas ele substituiria ou não. E é o que nós vamos ver neste vídeo. Com uma boa qualidade e precisão, a linha de osciloscópios portáteis HDS200 da Owen, com multímetro e gerador de função, é quase uma bancada de eletrônica em um só equipamento. O osciloscópio pode ter as versões de 40, 70 ou 100 MHz, sendo opcional o gerador de funções, que pode chegar em ondas senoidais a 25 MHz. Ainda é compatível com esse CPI, facilitando o desenvolvimento de aplicações integradas. E tudo em uma tela gráfica colorida de 3,5 polegadas. Inicialmente, vamos ver o que acompanha o equipamento. Ele é um equipamento grande, ele não é um equipamento pequeno, vejo que na minha mão ele é um equipamento bem grande, até difícil segurar com uma mão só. Ele tem uma capa emborrachada, não em todo ele, mas uma capa que permeia uma lateral dele, acho que protege o suficiente, mas ela não é uma capa separada, ela faz parte do conjunto. Então, se eu abrir os parafusos, eu abro e tiro a capa junto, como se ela fizesse parte da carcaça. Tá? Então ela não é uma capa, ela faz parte da carcaça, essa parte emborrachada. Ele tem o pezinho, então o pezinho que encaixa e fica em pé. Não é um pezinho muito bom, ele é meio bamba, olha, ele não fica direito, não gostei do pezinho dele. Realmente não é um pezinho para esse padrão de equipamento, apesar de trancar e tudo. Não sei se eu estou fazendo alguma coisa errada, mas acho que não. Tem na sua lateral uma saída USB tipo C e o emissor de onda quadrada para fazer a calibração da ponta de prova. Muito legal isso aqui, não são todos os equipamentos que tem assim. Então 1 kHz, onda quadrada. Na frente, diversos botões, ele basicamente trabalha todo por função. Ele é muito fácil de trabalhar, nós vamos ver ele aqui. Os conectores do multímetro e em cima os conectores dos 2 canais, então ele é um osciloscópio de 2 canais,
mais o gerador de função. No caso do que não tem gerador de função, ele simplesmente não tem a opção do gerador em cima. O equipamento é exatamente igual, com exceção da saída do gerador de funções. Outra coisa muito interessante, ponto muito positivo deste equipamento, ele é com baterias. Então, todo equipamento ele funciona com uma bateria recarregável e para isso ele traz um carregador de 5 volts por 2 amperes, então um bom carregador no padrão brasileiro. Eles inclusive mandaram um conversor aqui para o padrão americano, mas no nosso caso esse aqui é o padrão europeu também, né? Então excelente, funciona direto, um bom carregador. Ele vem junto um cabo USB tipo C, um bom cabo, bem grosso também. A versão sem gerador de função vem ainda com um cabo com 2 garras, então para usar o osciloscópio com garras. E a versão com gerador de função vem 2 desses cabos. Além disso, ele vem com uma ponta de prova X1, X10. Vamos abrir aqui. É uma ponta de prova bem padrão de mercado, bem bonitinha. Cores assim mais, eles chamam bebê, né? Então um azulzinho, rosinha, um cinza. Ela muda um pouquinho, mas uma ponta X1, X10 até 70 MHz. Então nesse caso uma ponta de 70 MHz X1 e X10. Pena que ele só vem com uma ponta de prova, mesmo ele sendo 2 canais. E por isso ele traz um destes cabos junto, mas que não é o ideal para se usar no osciloscópio. O que mais vem dentro da caixa? Bom, ele vem também, como eu disse, a ponta de prova junto com a ferramenta para calibração, né, uma chavezinha de fenda bem fina. Ele vem com um manual de instruções, um manual em inglês, colorido. O manual em inglês só com a capa colorida, né? O resto é preto e branco. Manual bem completo, bem bonito. Um guia dos produtos. Então, todos os produtos da OWON. Um guia referência rápida. Então, tudo que compõe o produto, com as diferenças de cada um dos produtos. Então, bem completo. E a versão S veio com um CD do software. Sim, porque o cabo USB, além de ser usado para carregar, ele também permite que eu conecte o osciloscópio no computador e tenha as ondas no computador com algumas funções. Desde já, digo que não é a melhor experiência. A OWON, apesar de ter bons equipamentos, ela falha bastante na questão do software. Já não é o primeiro equipamento deles que eu tenho em que o software deixa muito a desejar. E diga-se de passagem, ele dá alguns problemas para instalar. Aqui no meu computador, eu tive que mexer em algumas configurações para conseguir chegar nele. Na teoria é simples, né? Abro aqui o setup. Dentro do CD também vem os manuais, tudo isso também pode ser baixado aí na internet. Ele traz o link. Então ele tem aí instalação normal, um setup, faz a instalação. Eu preciso ir lá no painel de controle e instalar o driver manualmente, porque senão ele não reconhece. Instalo o driver manualmente, reinicio o computador, no meu caso eu precisei reiniciar o computador, porque inclusive o mouse e o teclado pararam de funcionar na hora que eu conectei ele. E aí depois de reiniciar, sim, ele começou a funcionar. Mas o funcionamento dele é bem limitado. Tá? Então ele mostra aí as ondas, ele permite seguir as ondas, dá um print nelas, mas a qualidade, sinceramente, não me agradou. Não é dos melhores softwares que eu já vi. Mas legal que ele tem, né? Então provavelmente possamos ter aí no futuro atualizações do software. Porque daí é basicamente uma atualização de software, porque o hardware e a conexão eu já tenho. Então isso também é uma vantagem. Bom, sobre os cabos, o cabo que vem junto é um cabinho bom. Vou tirar aqui. Não é um cabo de silicone, como a gente sabe, mas é um cabinho de boa qualidade, bem
tradicional, bem genérico, como todos que vêm neste padrão aqui. Já as pontas de prova, ele é um equipamento CAT3 600 volts, né? As pontas de prova são CAT3 600, ou CAT4 600, CAT3 1000 volts, o que é bom. Os fios são fios de PVC, relativamente grossos, mas o acabamento das pontas de prova não é o melhor também. São pontas de prova que parecem aquelas tradicionais, que são boas. Aqui CAT2 1000 volts, mas não é, sabe, é uma qualidade um pouquinho inferior. Vou mostrar para vocês aqui, ó, o que me deixou um pouco incomodado. Para um equipamento deste preço, as pontas de prova vêm amassadas, não sei se vai dar para ver no vídeo. Vamos ver se essa aqui dá para ver melhor ali. Sabe, a gente vê um acabamento que deixa a desejar. Apesar de protegidas, não é aquela ponta de prova com o melhor acabamento. E me incomoda, de novo, com um equipamento desse valor, não ter um capricho na ponta de prova. Diferente como veio, por exemplo, o carregador USB, o cabo USB são de primeira qualidade. Apenas que as pontas de provas não são. Eu imagino que o equipamento que custa mais de R$1.000, gastar um pouquinho numa ponteirinha de silicone bem feita ia valorizar o equipamento. Bom, além de tudo isso, ele ainda vem dentro de uma embalagem. Ele é aquela capa tradicional, molenga. Ela é acolchoadinha, né, em cima e embaixo para proteger o equipamento. Mas é uma capa bem simples. Mas o legal é que ela vem aí bordada, né, a marca. Então fica bonitinho, né? Ajuda a proteger e carregar o equipamento protegido. E este é uma apresentação do equipamento. Mas vamos ao que interessa, né? Perdemos aí um bom tempo, mas era importante apresentar todo o contexto. Vamos começar os testes dele, e esse vídeo vai ficar um pouco mais longo, porque eu vou testar os 3 equipamentos que tem dentro dele, né? Nós vamos testar o osciloscópio, vamos testar o multímetro e vamos testar o gerador de funções. Vou tentar fazer um pouco mais rápido para a gente também não perder muito tempo. O osciloscópio eu vou fazer um teste direto, ou seja, eu vou ligar o cabo da saída do gerador de sinais que eu tenho aqui diretamente na entrada dele. Então, para ligar ele, eu vou usar o botão Power. E aí vem um ponto positivo dele, né? Tanto o botão Power quanto o Play e Pause, eles são retroiluminados, então são botões legais. Quando eu estou carregando, o botão Pause fica em vermelho, o botão Power fica em vermelho, até terminar a carga, daí ele se desliga, e o Play e Pause também fica vermelho e verde de acordo com como eu estou usando. Então eu vou ligar ele. Já ligou. Vejam que a tela, e aí é claro que tudo depende um pouco das câmeras, tá? Eu tenho um pouco de reflexo, porque eu estou com a janela aberta aqui. Vou ver se eu consigo deixar no modelo que vocês enxerguem bem ele. Acho que aqui vai dar para ver. A tela dele é muito boa, tá? Realmente é uma tela muito clara e parece uma resolução muito boa. Aqui embaixo tem umas letras pequenininhas e em cima também, mas todas dá para ler com muita clareza mesmo. Eu vou passar rapidamente de como é o funcionamento do osciloscópio dele. Então primeiro eu tenho o Mode, para indicar se eu vou trabalhar com osciloscópio, multímetro ou gerador de funções. Não vou mexer agora porque ele já entra sempre em osciloscópio. Depois eu estou definindo canal 1 ou canal 2, então eu vou definindo canal 1, vou apertar canal 1 e vem os menus do canal 1. Então algumas coisas assim, por exemplo, né, se eu estou com ele ativo ou não, né, ativo ou desativo o canal 1, se eu estou com acoplamento DC, AC ou GND, se a minha ponta de prova é 1x, 10x, 100x, 1000x e 10.000x, então ele permite uma entrada excelente, né? Então, e aqui ele vai me dando um pouco do trigger lá, como é que está definido. Vou manter em 1x, porque eu vou fazer ligação direta. E aqui a largura de banda, se eu vou em full band ou se eu vou em 20 MHz, que é o padrão, e depois ele vai multiplicando, então eu vou deixar em full, para eu poder testar acima de 20 MHz. Apesar de que você sabe, meu gerador de função é até 30 MHz, então eu vou me limitar aos testes a isso. Então é assim que funciona. Por aqui eu controlo cada uma das opções. Se eu for para o 2,
Eu vou para o canal 2, faço as mesmas ligações, o canal 2 por enquanto está off. Para voltar, quero fechar o menu, aperto voltar, ou eu posso configurar um tempo de volta. Depois a gente vê as outras opções. Vou começar a fazer o teste, vou ligar para começar uma onda quadrada de 1 kHz, uma onda senoidal de 1 kHz, vou ligar a saída. Vejam que eu liguei a saída e automaticamente ele já colocou, não precisa fazer um alto, né? Diferente do que acontece às vezes em outros equipamentos. Eu estou aqui com uma onda de 1 kHz com 5 volts VPP. Agora eu vou querer enxergar o que eu estou medindo. Como eu vou fazer isso? Eu estou com um quadriculado, né, de 1 volt. Então 2,5 volts para cima, 2,5 volts para baixo, os quadriculados estão perfeitos, a medição dele é perfeita. Mas eu queria enxergar o VPP. Como é que eu faço isso? Eu vou no canal 1? Não. Vou no Mansory. Vamos voltar aqui, Mansory. Aí eu vou nas medidas e vou ativar as medidas. Ok. Da onde? Do canal 1. O que? Vou adicionar. E eu vou dizer, não, a frequência, tá? Eu quero ver a frequência e quero ver a amplitude. Ok. Volto. E tá lá, ó, frequência e amplitude. Então eu ativo e desativo o que eu quero enxergar para cada um dos canais. É bem legal isso aqui, bem feito. Então está me dando a frequência de 1 kHz e está me dando lá 4,9 e poucos volts. Está bem de acordo. Vou mudar agora para uma onda quadrada de 1 kHz. Eu não preciso nem apertar o alto, ele já fica perfeito. Vamos ampliar um pouco essa velocidade de 1 kHz para, sei lá, 5 MHz. Então eu vou em 5 MHz. Mudou para 5 MHz, agora ele já não consigo detectar automaticamente. Vou em alto. Tá lá, 5 MHz. Não ficou muito boa esse desenho, né? Ele está acertando bem certinho 5 MHz, mas não está conseguindo botar lá. E esse é o gerador de função aqui no Hantek, né? Que também mostra arredondada as pontas quando eu estou a 5 MHz. E mesmo quando eu vou a 1 MHz, alguma coisa também arredonda. Então, o erro que está mostrando lá não é um problema do osciloscópio em si, sim do gerador de função. Veja que ele está dando 5 VPP certinho aqui, mas ele dá uma arredondada na hora de gerar onda quadrada em megahertz. Então tá aí agora esta onda em 1 MHz, ele mantém também o arredondado, mas lembra, isso aqui é do gerador de funções, né? O gerador de funções na onda quadrada ele não consegue ir muito longe, ele dá esse pequeno arredondamento, mas ele se mantém marcando bem. Então o osciloscópio em si está muito bem. Eu vou partir para a onda senoidal para a gente conseguir botar um pouco mais de frequência aqui. Então eu vou para 10 MHz em onda senoidal e ele já marca bem. Vamos dar um alto e vai muito bem. 10 MHz, 5 volts, perfeito. Vou ampliar isso para 15 e ele já muda automaticamente para 15. Posso estar errado, mas esse osciloscópio funciona melhor do que aqueles portáteis que a gente já mostrou aqui no canal. Tanto em termos de qualidade da onda, qualidade da imagem, quanto em termos de velocidade de captura e qualidade do desenho. Então está funcionando muito bem. Vou para os 30, né, que é o máximo que eu consigo aqui. E ele capturou 30 MHz sem oscilar. Vejo que está perfeita a imagem da onda senoidal. Claro que ele tem
ele deu uma pequena embicada, mas de novo, aí eu tenho problema no gerador de sinal, que está no máximo dele, e ele acaba também sendo fraquinho para isso, tá? Então o gerador de sinais que eu tenho não vai, ele vai até 30 MHz no seu máximo, no seu limite, mas ele está marcando lá 30 MHz e a tensão realmente é um problema do gerador, tá? Muito bom esse osciloscópio. Vou botar uma onda variada a, sei lá, 100 kHz, só para a gente seguir um padrão. Deixa eu dar um alto aqui de novo. Estou a 100 kHz. Vou para uma onda, sei lá, triangular. Agora eu vou para uma onda arbitrária. Muito bom. Bom, aí eu tenho uma infinidade de ondas aqui. Vamos ver o que a gente pode selecionar aqui. Ou seja, como osciloscópio está excelente, está marcando muito bem tanto as medidas quanto a marcação. Então ele realmente surpreende como osciloscópio, que é um dos problemas que se tem, é tu ter um multímetro que é bom como osciloscópio. Bom, como osciloscópio é bom, depois nós vamos testar se o multímetro é bom também. Agora eu quero fazer um teste com ele, que eu não testei ainda, deixa eu desligar aqui o gerador de funções, que eu sinto falta em todos os osciloscópios portáteis e mesmo alguns de bancada de entrada não conseguem medir bem. Deixa eu mudar um pouquinho as câmeras aqui. E o teste é: quando eu vou fazer uma leitura de uma fonte de bancada, da subida dela, para ver se ela tem ruído, eu preciso trigar. Trigar simples. O que quer dizer isso? Quer dizer que quando ele subir, eu quero que o osciloscópio bloqueie. Isso não são todos os osciloscópios que conseguem, mesmo os que têm a função, não conseguem fazer direito. Os portáteis, pelo menos. E mesmo, como eu disse, alguns de bancada. E agora eu vou testar se esse aqui faz. Eu defini uma onda de na saída de fonte de 15 volts. E eu quero trigar ele. Deixa eu ver se eu consigo descer. Coloquei no 0. Vou colocar... deixa eu ver como é que eu vou fazer isso. Tá 1 volt por divisão, eu quero mudar para 5 volts por divisão. Aqui. 5 volts por divisão. Então eu botei em 0, botei 5 volts por divisão. E aí eu vou colocar o trigger em 10 volts. 10 volts em single. O que quer dizer isso? Quando a onda bater em 10 volts, ele vai dar um stop, né? Vai dar um pause. E o que acontece com a maioria dos osciloscópios? Eles não funcionam isso. Eles gravam, mas eles não mostram, não conseguem medir. Vamos ver se esse aqui consegue. E agora eu vou então ativar a fonte, a saída da fonte, para testar se ele consegue ou não fazer essa medição. Veja o que aconteceu. Ele realmente pausou, mas ele não pausou no momento da subida. Eu não consigo ver a onda de subida. E eu não consigo ir para o lado. Vejam a dificuldade de trigar esse tipo de situação no single. Pode ser que tenha um ajuste que eu consiga fazer. Pode ser. Pode ser que eu tenha que primeiro organizar exatamente o tempo, que eu tenha que organizar bem a tensão para depois tentar executar o trigger. Pode ser que eu precise ter uma subida. Tudo pode ser. Mas num osciloscópio bom de mesa, funciona de primeira. Então esse problema single é comum. Dificilmente esses osciloscópios funcionam bem. Minha esperança é que esse aqui funcionaria, porque essa é uma função que eu uso muito.
Vou tentar ainda fazer isso e quem sabe no próximo vídeo eu trago para vocês. Mas fica devendo nesse quesito. E aí vem aquela pergunta, né, de vocês. Posso usar o gerador de função junto com o osciloscópio? Não, porque o Mode permite que eu faça uma das 3 saídas. Ou gerador de função, ou osciloscópio, ou multímetro. Então eu não consigo fazer geração para ele mesmo, como alguns de mesa. Eu vou lá do gerador de função e já vamos testar ele no outro osciloscópio dele também. Vou pegar o cabo direto e vou fazer o teste. Estou aqui em 1 kHz com 1 volt VPP. Ele vai até 5 volts VPP, então eu vou trocar isso. Vou para 5, que é o máximo dele, mas é o que eu acho que é o melhor. E offset eu não preciso. Saída de sinal. Sin, quadrada, rampa, pulso, onda arbitrária, sin. Então, é o padrão, tá? Vou ativar a saída, então eu estou em 100 kHz, VPP, onda senoidal. Vamos ver se aparece aqui. Ativo. Tá lá, onda senoidal. Ele está dando 10 volts, não 5, ok. Vamos ver as mensurações. Frequência e amplitude. Ok. Ativa a mensuração. Volto. 100 kHz. Aqui está no 50 VPP. Já sei por quê, né? Porque eu estou em 10 vezes e não em uma vez. Uma vez. Ok. Agora sim. 10 kHz. 5 volts. 10 kHz, 5 volts de amplitude, VPP. Tá perfeito. Então o gerador de sinais parece que funciona bem. Vou dar um stop. Parou lá. Vou mudar minha onda para quadrada e vou ativar. Tá lá, onda quadrada, pouquinho de distorção, mas bem pouquinho. 100 kHz, 5 volts, também perfeito. Vou desligar, vou mudar para uma onda triangular, rampa. Vou aumentar aqui para 200, quem sabe, kHz. 200 kHz. Vamos ver como é que funciona isso. Tá lá a rampa, 200 kHz, 5 volts. É um bom gerador de função. Ele acaba ficando um pouco só limitado. Rampa até 1 MHz, pulso até 5 MHz, todos os outros até 5 MHz. Onda senoidal até 25 MHz. Onda quadrada e as outras até 5 MHz. Então ele é bem interessante, né? Vamos colocar aqui então a 1.2, 1 MHz. 1 MHz, vamos trocar para uma onda quadrada. Tá aí, um pouquinho distorcida, mas vai bem, né? 1 MHz, 5 volts VPP. O gerador de funções dele é bom, hein? Melhor do que o dos outros osciloscópios que a gente já viu aqui. E de novo, a qualidade da tela, da imagem, o trabalho feito em cima da usabilidade, mesmo que algumas coisas sejam um pouco difíceis da primeira vez, é excelente do gerador de funções. Gostei muito e acho que também é muito útil com um gerador de funções. Se vocês não precisam de alguma coisa muito elaborada, atenderá perfeitamente esse gerador de funções aqui. Melhor do que outros geradores de funções que a gente já viu em osciloscópios maiores do que esse.
Então vamos lá. Para o teste do multímetro, vou pegar as pontas de prova que vieram com ele. Ó, veja que o pezinho cai, né? Ruim o pezinho dele. E vamos fazer aquela nossa série de testes. Vou passar um pouco mais rápido. Dei uma reorganizada aqui nos meus testes. Aumentei um pouquinho a variedade de acordo com os pedidos do pessoal. E aqui também coloquei um capacitor pico. Tá? E isso eu sei que é um problema, porque nem alguns LCRs conseguem ler bem, né, pico. Mas eu trouxe exatamente para mostrar que não é muito fácil ler pico com um multímetro. Vamos lá então. Então eu vou começar com os resistores. De resistores ele lê até a 100 mega ohms, então ele é bastante poderoso. E eu vou selecionar aqui em cima então o que eu quero. Vou selecionar lá resistores. Está lá em resistência. A tela dele é muito bonita, muito fácil de trabalhar, tá? Vamos lá. Opa. Então primeiro o de 1 mega. 1 mega. Opa. Mas mediu bem. Ó, dentro da base de erro. Eu fiz alguns testes com alguns multímetros de precisão. E esse aqui dá 1.02 mesmo, tá? Tá perfeito. 10K, esse dá 9,99 ou 10K em cima, tá? Tá lá, ó, 9.99. Excelente precisão desse multímetro, hein? 100 ohms. Esse aqui no de precisão vai dar 99.5 mais ou menos. 99.5. Cara, muito bom. Agora o de 3 ohms. Esse deu um pouquinho a mais, tá? Esse no de precisão, tá? 3.15. Esse aqui deu um pouquinho a mais, mas muito bom. E esse aqui agora um de 0,38, tá? Que vai dar algo em torno de 0,35. De novo, é difícil os multímetros testar. Eu nunca testei nos multímetros isso, porque eu uso pouco. Mas eu resolvi começar a testar então sempre que a gente faz os reviews para quem precisar, tá? Olha lá, o 0.41, tá? Num resistor que dá 0,35. Esse é 0,38, então 0,41 está muito próximo do que deveria ser. Agora deu, ó, 0,35 que eu falei, lembra? Aí, ó, 0,35, perfeito. Às vezes as pontas são novas ainda, elas ainda estão... Bom, em termos de resistores, funciona tão bem quanto um multímetro de precisão, tá? Estou gostando muito dos resultados dele aqui. Teste de continuidade, vamos testar a continuidade aqui. Olha que legal, ele tem um menuzinho, vai mostrando aqui embaixo e escrevendo lá em cima, né? Então... instantâneo. Eu disse, eu acho que tem um pouquinho de... tinha que limpar um pouco essas pontas, às vezes ele não encosta, mas quando encosta é instantâneo. Nota 10. Vamos ao teste de capacitores, depois a gente vem para o diodo. Capacitores. A capacitância dele vai até a 2 microfarads. 2 milifarads. 2 milifarads. Uma boa capacitância. Mas vamos ver se ele testa pico. Então nós estamos começando aqui com 10 pico. E mesmo em multímetros de altíssima qualidade ele não consegue medir 10 pico. Vai aí para os 40. Mas se tu bota no LCR ele vai medir os 10 pico. Mas em todo caso vamos medir esse aqui e ver o que ele dá em pico. Seria 10 picofarads. Esse ele nem consegue medir. Tá? Então 10 picofarad não consegue medir. Vamos a nanofarads, que é o mais comum, né? 10 nanofarads agora. Agora sim. 10 nanofarads, excelente.
Aqui você está segurando. O pico não vai. Vamos a 1.5 microfarads. 1.49. Muito bom mesmo. Esse aqui dá 1.5 perfeitamente. Vamos agora de 100 microfarads. Esse normalmente dá de 95 a 98. Aqui deu 102. Isso é estranho. Alguns multímetros dão um pouquinho mais nesse aqui. E agora vamos ao de 3.300, que normalmente vai dar 3.200, 3.150, 3.200. No de precisão, 3.130. Ficou fora da área. Não conseguiu medir. Ah, sim. Não consegue medir. Por quê? Porque até 2 milifarads. E aqui é um de 3.2 milifarads. Né? Então 3 milifarads. Ele mede até 2 milifarads, então esse teste ele não consegue medir. Importante essa limitação. Vamos aos capacitores. Aos diodos. O diodo normalmente não tem muito mistério. Vai dar queda de tensão. 0,57, excelente. 0,52, normalmente está aqui. 0,53, ótimo. 52,97. Invertido não marca. LED 1,7. Está lá 1,75. Também excelente. Muito bom. Realmente muito bom. Vamos testar então o DC. Tensão DC. Vou ativar a saída. 5 volts. 4.999, 5 volts preciso, muito preciso. Vamos trocar para nossas outras medidas. 12 volts. Olha lá, 12 volts. Vamos a 19. 18.996, perfeito. Excelente. De novo, né? DC. Todo multímetro tem que no mínimo medir DC bem. Mede muito bem. Nem sempre é tão preciso. Vamos fazer o teste de AC. Vamos pegar aqui o meu medidor, minha tomada. E vamos medir AC. E vamos tentar sair da frente, né? Tá lá, 221. Também sem nenhum mistério. Mediu fácil. E agora, uma outra grande funcionalidade dele, ele tem ampere e miliampere. Isso é muito bom para quem a gente trabalha com eletrônica, né? Então, antes eu tentei mudar a corrente, mas o que acontece? Eu estava com o plug no lugar errado, então ele não deixou. Então até esse teste ele faz. Mas vamos fazer o nosso teste de corrente. Então, agora estou em corrente DC, tem 0 amperes. Vou ativar a saída de 5 volts. Então a carga eletrônica está marcando lá 5 volts. Fonte marcando 5 volts. Carga nenhuma, deixa eu arrumar a carga. Vou começar com uma carga de 1 ampere. Vou ativar. 1 ampere. Vamos subir a carga para 3 amperes. Ativar. 3 amperes. Excelente. Vamos aproveitar e fazer o miliampere. Porque quando a gente trabalha com eletrônica, o miliampere pode ser uma ferramenta muito importante. Então eu vou definir a minha carga aqui para 50 miliamperes. 5 volts, 50 miliamperes. Estaria quase ligando um LED aqui. Vamos ver se ele vai aceitar. Está me indicando 200 miliamperes. Não sei se é o mínimo 200 miliamperes, como a gente já viu em outros multímetros. Mas eu vou começar com 50 miliamperes, vou ver se ele vai
suportar se ele vai marcar. Não marca 50 mA. Ah, agora sim, eu estou em miliamperes, tá? Eu estava em ampere, agora eu botei em miliamperes. Vou botar 50 miliamperes. Tá lá, ó. Olha que legal. Deu um pouquinho menos, 45, mas se eu olhar na minha fonte, ela está dando uma saída de 45 também. Apesar de eu estar na carga 50, a fonte está me dando 45, que é exatamente o que está me dando o multímetro. Top, muito top mesmo. Se eu der um pause, né, eu entro em hold no multímetro. Muito legal mesmo o multímetro. Então a gente passou por todos os testes. Ele não tem lanterna e não tem NCV, né, o No Contact Voltage, nem line. Então, algumas funcionalidades dos multímetros mais modernos que ele não tem. Mas, sinceramente, tudo bem. E aqui, só para mostrar mais um pouquinho dele, ele ainda tem as funções de sistema, onde eu posso configurar o display, por exemplo, então brilho, né, tempo da tela se apagar sozinho, está em unlimited, né, ou seja, sem limites, ou seja, não apaga sozinho, mas eu posso definir 30 segundos, 60 segundos, 120 segundos. O tempo que o menu apaga, então se eu não mexer agora, o menu daqui a pouco some. Eu tenho que apertar o menu de novo para aparecer. Está em 10 segundos. E o tempo que eu estou já mexendo aqui com ele são 23 minutos. Lembrando que agora eu troquei, né? Eu estou com o HDS 272, o que não tem gerador de funções. A mesma coisa, né? Volto. E aí tem uma série de opções, né? Então, que linguagem? A linguagem, por enquanto, eu tenho russo, alemão, francês, espanhol, italiano, chinês, japonês, chinês, eu acho, mas eu não tenho português. E o tempo de desligamento tem 30 minutos. Página 2, né, sobre ele, né, qual é a versão. E se eu quero fazer atualização. Tá? De novo, ele liga via software, liga no computador, eu consigo baixar o software de atualização para ele. Vamos aos pontos positivos e negativos do OON HDS 272. Provavelmente vai valer também para o 242 e para o 10, né, que é o 100 MHz. Primeiro, uma diferença importante para a versão 100 MHz, não 10 MHz, 100 MHz, que é o 210.2, né, o 2102. Ele tem uma taxa de amostragem de 500 megasample, enquanto esse daqui, enquanto o 70 e o 40 tem uma taxa de amostragem de 250 megasample. Falando rapidamente, esse sim é um ponto negativo. Por quê? Porque quanto mais taxa de amostragem, quanto maior for essa taxa de amostragem, mais preciso eu tenho no meu osciloscópio. Tá, então o 70 está num limite que eu já gostaria que ela fosse 500 megasample e o 100 eu gostaria que fosse 1 gigasample, assim como são os multímetros de mesa. Mas a gente viu que mesmo nessa taxa um pouco mais baixa, ele foi extremamente preciso. Então, como pontos positivos, pontos positivos eu vou começar, tá? Primeiro, bateria, conexão com o computador, tela maravilhosa, fácil, menu fácil de usar. Algumas coisas são um pouco mais chatas, né, de encontrar onde está a resolução, onde está a configuração de tempo do osciloscópio, mas é uma questão um pouco de se acostumar com o menu. Mas muito bons, botões bons, né, tela fantástica, botões retroiluminados, liga e desliga. A precisão do osciloscópio surpreende para esse padrão de osciloscópio portátil. A precisão do multímetro é muito boa, melhor do que vários ótimos equipamentos que eu já testei aqui. E de forma geral, até os miliamperes numa medição de corrente é fantástico. Então o multímetro dele é acima da média, o osciloscópio dele, portátil, é acima da média, o gerador de funções dele
é acima da média para um equipamento portátil. É claro que se eu vou comparar o osciloscópio dele com o osciloscópio de bancada, o osciloscópio de bancada vai ter algumas vantagens, vai ter uma precisão melhor em algumas coisas, mas para o padrão dele é fantástico. É claro que também nós temos que levar em conta que o preço dele é o preço de um osciloscópio de bancada, mas não de um osciloscópio multímetro e gerador de funções, nesse caso do 272S, né, que é esse daqui. O 272 não tem o gerador de funções, mas também fica com um preço bem mais em conta. Eu vou deixar em cima as imagens do HDS 272S e do HDS 272. Vou deixar os links da Banggood para esses dois equipamentos lá embaixo, que valem muito a pena. Vou deixar o cupom de desconto, que eu espero que ainda esteja valendo na hora que eu publicar esse vídeo, porque vale muito a pena. Então a Banggood está com alguns preços interessantes. E de novo, se não comprar na Banggood não tem problema, mas cuidado, tá? Só cuidado. Outros pontos positivos, a quantidade de equipamentos que vem junto, né? Então vem com software, vem com maletinha, vem com pontas, vem com carregador excelente, é top, é um equipamento de altíssima qualidade, mas ele também tem seus pontos negativos, né? Então que pontos negativos que eu já falei aqui? Primeiro, não gostei das pontas de prova, do acabamento delas, não que sejam pontas ruins, mas para esse padrão de equipamento eu achei que podia ser melhor. Achei ruim que ele só trouxe uma ponta de prova desse padrão e não duas, apesar dele ter trazido essa outra junto aqui. Mas não é a mesma coisa, óbvio. Então poderia ter vindo com as duas pontas de prova. É muito pouca diferença de valor do meu, eu acho, pelo menos. Então são os dois pontos negativos. O terceiro ponto negativo é o software do PC. Ruim. A ON não é a primeira vez que eu me decepciono com o software deles. Já falei isso quando eu falei do multímetro de bancada deles. O pequeno multímetro de bancada, que é bem legalzinho, é bem bom. Uso pouco ele, mas ele, sempre que eu uso, ele é bem gostosinho de usar. Mas o software no PC é sempre um problema. Então eles ainda precisam melhorar isso, tá? Eles parece que não estão caprichando muito no software do PC. Mas, de resto, é o equipamento, de novo, caro, mas que, assim, vale o que custa. É o equipamento que vale o que custa, né? Emborrachado, bonito. É o equipamento que, botando ele na bancada, você elimina outros 3. Certamente eliminam outros 3. Eu sei que é chato toda semana ou de vez em quando trazendo equipamentos e sempre falando bem ou mal, mas eu adoro equipamentos, né? Então normalmente eu gosto, mas esse aqui realmente surpreende, né? É um equipamento muito, muito bom, muito, muito bom mesmo. Então agradecer aí o Fábio da net.com, vou deixar o link do canal do Fábio aqui embaixo também. E vou deixar o link do vídeo que nós fizemos em parceria falando sobre multímetros, né? A sugestão de cada um dos multímetros. E graças a esse vídeo foi que eu comprei o HDS 272. E adorei. Foi uma baita compra e valeu, Fábio, pela dica. Bom, pessoal, ficou um vídeo longo, obviamente. É um equipamento cheio de funcionalidades e por isso acabei demorando um pouco mais. Mas é um equipamento apaixonante que não teria qualquer arrependimento quem o comprar. Não falei de um ponto negativo, né? Single. Trigger single, eu vou ainda testar melhor, mas não faz o que o equipamento de bancada faz. Isso pode ser talvez um dos únicos problemas que faça falta ainda um osciloscópio de bancada. Então era isso, pessoal. Link aí na descrição, cupom de desconto na descrição. Espero que vocês também tenham gostado de conhecer esse equipamento. Era isso e valeu!